Deus abençoa cada um de nós. É o vosso irmão, o vosso servo. Deus permitiu mais uma vez para nós entrar nas vossas casas. Deus permitiu mais uma vez para nós partilhar a palavra vindo na parte do Senhor. Eu sou o vosso irmão pastor Patrício Ngoma. Hoje vamos falar sobre as ferramentas do homem de Deus. Ferramentas são os instrumentos do trabalho. Cada pessoa aqui neste mundo tem que saber quais são as ferramentas, quais são os instrumentos. Os eletricistas têm os seus instrumentos. Os pedreiros também têm os seus instrumentos. Os engenheiros também do petróleo também têm os seus instrumentos. Os médicos também têm os seus instrumentos. Os professores também têm os seus instrumentos. E nós também, como filhos de Deus, devemos entender também que devemos ter os nossos instrumentos para exercer bem o trabalho que Deus nos deu. Nós também, como servos de Deus, devemos saber que esse trabalho que nós estamos a fazer, precisamos também de ter os instrumentos. E por isso nós estamos a falar sobre as ferramentas do homem de Deus. Pegamos como versículo de base o Êxodo capítulo 4, verso 2. Aí nós todos conhecemos a história. Para aqueles que não conhecem, ali a Bíblia nos relata quando Deus estava a preparar o Moisés para ir libertar o povo de Israel. Deus perguntou a Moisés: o que você tem na mão? Ele respondeu que eu tenho uma vara. E a Bíblia diz, o verso 3, e o Senhor disse: deita ao chão. Moisés atirou ao chão e vara transformou-se numa cobra. Ao vê-la, Moisés fugiu, mas o Senhor disse: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E ele estendeu a mão e agarrá-la, e a cobra transformou-se em vara outra vez. Quer dizer, o instrumento que o Moisés tinha na mão é o mesmo instrumento pelo qual Deus usou para se manifestar, para mostrar o poder dele na vida de Moisés. Deus, quando nos chama, nos capacita. Deus não pode te dar uma missão sem te capacitar. Deus vai te capacitar com uma força sobrenatural. Deus vai usar o instrumento que você usa, o instrumento que você tem na mão, o instrumento que você tem para se manifestar o seu poder. Vários homens de Deus usaram ferramentas que serviram para realizar o seu ministério. Vários. Estes instrumentos inanimados foram potencializados por Deus para ser um canal de milagre. Quer dizer, os instrumentos que não falam, os instrumentos que não se animam, mas Deus potencializou e esse instrumento para ser um canal pelo qual as pessoas vão ver um milagre de Deus. Isso mostra que Deus usa coisas improváveis para mostrar que o poder é somente do Senhor e não é um objeto algum. Deus usou o cajado de Moisés para realizar sinais no Egito. No versículo que nós acabamos de ler, o Êxodo capítulo 2, verso 2 a 5.
Vimos também outro exemplo de Josué. Deus usou as trombetas para derrubar as muralhas de Jericó. Nós vimos o manto de Elias abrir o rio Jordão. Temos vários exemplos na Bíblia. E a pedra que o Davi usou para derrubar o gigante Golias. Nós vimos os figos que Isaías aplicou para curar o rei Ezequias. Ali estamos no livro de Isaías, capítulo 38, verso 21. Quer dizer, temos vários exemplos. E o próprio Jesus Cristo usou o barro para operar a cura de um cego. Temos isso no livro de João, capítulo 9, verso 6. Quer dizer, temos vários exemplos dentro da Bíblia que o homem de Deus que está nos acompanhando neste momento deve entender. Que ferramentas estão em suas mãos? Vamos fazer o estudo bíblico através de uma dinâmica, com uma caixa de ferramenta onde cada peça tem um significado. Primeiro ponto: um servo de Deus, para exercer bem o seu ministério, tem que ter método. O primeiro ferramenta tem que ter método. O método simboliza cálculo. O método ou treina tem a função de medir ou de calcular. Mesmo se nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 14, verso 28 a 31, Jesus Cristo está nos falando o seguinte: que antes de fazer algo, precisamos calcular se estamos em condições para realizar. Quer dizer, e um servo de Deus, antes de fazer algo, nós não podemos fazer porque os outros estão a fazer. Primeiro tem que sentar, tem que calcular se você está em condições de realizar aquilo. O homem de Deus tem que saber medir as suas ações e trabalhar de forma inteligente para agir com sabedoria. Precisamos de medir e as nossas ações e trabalhar de forma inteligente para agir com sabedoria. Ali, nós precisamos primeiro de sentar, pensar, ver se estamos em condições de realizar o que nós queremos fazer, como servo de Deus. Porque as suas ações têm que ser medidas. Eu, como servo de Deus, e eu, como cristão, o que eu estou a tentar fazer agora, será que é justo perante os olhos de Deus? Será que é justo? E eu como servo de Deus, o que a Bíblia julga? O que a Bíblia fala sobre as ações que eu estou a cometer? Porque o homem de Deus é uma pessoa que tem que trabalhar com a inteligência. A inteligência é muito importante na nossa vida. E a sabedoria também. E nós devemos saber aplicar e a inteligência que nós adquirimos na paz do Senhor quando nós estamos perante de uma situação. A sabedoria é a aplicação, a aplicação da inteligência ou a aplicação do conhecimento que nós temos. E é por isso o homem de Deus não pode ter pressa de agir, não pode ter pressa de fazer as coisas. Tem que levar tempo, tem que calcular primeiro, tem que medir as consequências.
está tudo muito bem, ou posso fazer, mas depois, o que é que vai dar? O que é que vai causar? O homem de Deus precisa calcular. A ferramenta número 2 é a chave de fenda. E a chave de fenda representa oração. Estamos no Êxodo 33, verso 21 a 22. Por que o homem de Deus tem que ter a oração como a ferramenta do trabalho? Primeiro vamos explicar o que a chave de fenda faz, ou qual é a função da chave de fenda. E a chave de fenda tem a função de apertar parafusos e ajustar peças. Entendeste? A chave de fenda tem a função de apertar parafusos e ajustar peças. E a oração é a forma que temos que ajustar cada coisa em nossas vidas também. Para nós ajustar as coisas nas nossas vidas, precisamos de usar como ferramenta a oração. Porque a oração tem poder de ajustar as coisas e a oração tem poder de parafusar, apertar, organizar, desparafusar também as coisas nas nossas vidas. Quando as coisas não estão justas, quando as coisas não estão no lugar, precisamos de usar a oração, orar, conversar com Deus, pedir a Deus para ajustar as coisas, para apertar os que estavam desapertados nas nossas vidas. Quer dizer, dentro da mala da ferramenta do servo de Deus, o metro não pode faltar e a chave de fenda também não pode faltar, porque a oração vai te ajudar e para você ajustar as coisas. A oração te permite para você organizar as coisas. A oração te permite para você abrir o que o diabo fechou no seu ministério ou na sua vida. A oração te ajuda para você endireitar e as coisas que o diabo estragou na sua vida. É a oração que muda as situações nas nossas vidas. Para ser um homem de Deus é necessário uma vida de oração e intimidade com Deus. Você não pode ser homem de Deus e sem a oração. Vai ser difícil para você exercer o seu ministério. E você não pode falar que eu sou cristão e sem levar uma vida de oração saudável, porque você vai se encontrar com muitas dificuldades, porque o mundo que nós vivemos, temos certas realidades, só conseguimos inverter aquelas realidades e quando nós aumentamos uma vida de oração saudável, quando nós aumentamos a vida de oração mais elevada, e quando nós ficamos fortes espiritualmente, e dali nós vamos entender certas realidades que o homem carnal ou o homem animal não consegue entender. E é por isso você, dentro da mala das suas ferramentas do trabalho, a oração não pode faltar. E você tem que ter uma intimidade com Deus. A vida devocional é a principal marca de um homem que vive na presença do Senhor. O homem de Deus precisa de orar. Todos que se chamam de homem de Deus, servo de Deus, filho de Deus, precisamos de ter uma vida de oração saudável. Porque essa ferramenta, estou a insistir, é uma ferramenta muito importante. Porque nós estamos a servir Deus, que é o Espírito, estamos a fazer um trabalho que está ligado com o Espírito. Então, para você ter o domínio desse mundo espiritual, você tem que ter uma vida de oração saudável. Para você manejar o mundo espiritual, você também tem que se tornar o Espírito. E a Bíblia diz, na realidade, o homem é Espírito.
Para você manejar bem esse mundo, você tem que estar forte espiritualmente. Porque senão o diabo pode tomar conta de ti, a te usar também como servo de Deus. Porque você tem uma vida de oração medíocre. É uma ferramenta muito importante, muito importante. Passamos no terceiro chave, ou ferramenta. Nós temos chave de boca. O chave de boca representa a língua. Estamos no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 29. A chave de boca serve para apertar parafusos com a cabeça sextavada. A expressão chave de boca nos faz pensar que se existisse uma chave que controlasse nossos lábios para falar somente o que é devido, seria muito bom. Como homem de Deus, precisamos buscar o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. E aprender que há tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes capítulo 3, verso 7, parte B. Por isso devemos orar a Deus que nos ensina a guardar os nossos lábios. Tiago disse que o homem perfeito é aquele que sabe controlar sua boca. Tiago capítulo 3, verso 2. Por isso, em tempo de dificuldades, é melhor colocar a boca no pó e buscar ao Senhor do que falar e as coisas desnecessárias. E essa ferramenta também é muito importante na vida dos cristãos e na vida também dos servos de Deus. Que nós devemos ter um domínio próprio, saber colocar cadeado nas nossas bocas. Falar e as coisas somente o que é real. E as coisas que é importante, as coisas que vai edificar as pessoas. O homem de Deus tem que saber, existem os momentos, você não pode falar, não pode dar opinião, tem que ficar quieto, tem que ficar calado. Nós não podemos falar em qualquer momento. Existem os momentos que você tem que ficar no silêncio, estudar o que os outros estão a falar, o que os outros estão a fazer. E a Bíblia diz que o homem perfeito é aquele que sabe controlar a sua boca. Nos tempos difíceis, e as pessoas que não têm domínio próprio, cometem e falam as coisas que vai lhe custar muito caro mais tarde, porque não sabe dominar. Mesmo a Bíblia diz para nós pedir a Deus para colocar sentinela nos nossos lábios. Estamos no Salmo 141, verso 3. Existem os momentos que você tem que ficar calado, orar a Deus, deixar Deus para falar, deixar Deus para se manifestar na sua vida. Um filho de Deus, servo de Deus, o homem de Deus, não é aqueles que falam toda hora. Tem que saber ficar calado, esperar o tempo oportuno para você falar. E quando você vai falar, e todo mundo vai falar, não, sim senhor, essa pessoa, o que ele falou, acertou mesmo. Falou as coisas que edificou a minha vida. O que vai nos ajudar nesse trabalho que nós estamos a fazer são as ferramentas que nós precisamos de pôr dentro da mala para nós servir Deus. Temos muitas ferramentas, mas por causa do tempo, vamos estudar só essas 3 ferramentas.
Voltamos no primeiro ponto. Um servo de Deus tem que saber medir primeiro e as coisas. No livro de Lucas, capítulo 14, verso 28 a 30, e a Bíblia diz, vamos abrir nossas Bíblias rapidamente. Lucas, capítulo 14. Vê o que a Bíblia nos fala. Se alguém de vós quiser construir uma torre, não começará primeiro por se sentar e fazer os cálculos do que vai gastar para ver se tem possibilidade de acabar. Isto para que não aconteça que o comece a construir e não possa acabar. Não faltará então quem faça troça dele e diga: este começou a construir, mas não conseguiu chegar ao fim. Este começou a construir, mas não conseguiu chegar ao fim. Ou, se um rei tiver que fazer guerra ao outro rei, não começará por se sentar para pensar bem e ver se com 10.000 homens pode fazer frente ao exército de 20.000 que vem contra eles. Quer dizer, primeiro tem que ter um plano, tem que planejar. E dentro desse plano tem que ver os benefícios. E o que você quer fazer, o que você vai beneficiar. Nós não podemos só fazer para desperdiçar as coisas, desperdiçar o tempo que nós estamos a beneficiar a parte do Senhor. Tem que ter planning. E dentro do planning tem que ver os interesses. Tem que ver o ganho, tem que haver benefício. O que você vai ganhar? O que você vai beneficiar? Não pode desperdiçar o tempo que Deus te deu. Não pode também fazer as coisas pela ilusão, porque as pessoas estão a fazer, eu também vou. Não, você primeiro tem que ver, será que tem a capacidade? O que a Bíblia diz? O rei primeiro tem que sentar para ver o exército que eu tenho é de 10.000 soldados, homens. Será que vou conseguir enfrentar o exército de 20.000 soldados? E o cristão que está me acompanhando, você também tem que entender muito bem esse versículo. Lucas capítulo 14, verso 28 a 30. Quer fazer negócio, quer começar a construir algo, primeiro tem que fazer a contabilidade. Quanto é que eu vou gastar? O que eu vou ganhar como benefício? Quanto é que eu vou guardar como lucro? Não pode se lançar só no negócio porque as pessoas estão a fazer, não. Primeiro tem que sentar, preparar, fazer um planning, ver o que você vai ganhar, se tem benefício ou não. Tudo que não tem benefício não adianta fazer, tem que deixar, tem que desistir naquele negócio. Por quê? Quando você começa algo, é com o objetivo de chegar até o fim. E agora, para você chegar até o fim, você tem que levar primeiro o tempo de trabalhar aquilo, preparar, se organizar, meter tudo, todas as baterias em marcha, para você atingir o objetivo. Tudo se começa primeiro numa folha, plano. Mesmo os arquitetos, antes de construir uma casa, eles construem primeiro uma casa dentro de uma folha. Vão desenhar, vão fazer tudo. Eles vão levar tempo de preparar aquilo.
Eles, quando vão se lançar no terreno, é para nós ver agora o que eles planejaram, o que estava na mente dele, o que estava na folha, se tornou uma realidade. Ali agora nós estamos a ver a inteligência junto com a sabedoria. O homem de Deus também precisa da inteligência. Quando Deus chamou Noé, deu as orientações de Noé para construir uma arca. Deus explicou: Noé, vai fazer a arca, porque eu vou mandar a chuva, vou exterminar o povo. Noé conseguiu construir a arca com a inteligência dele. O Deus não estava aí ao lado explicando Noé, porque faça isso, coloca isso. Não. Deus explicou no Noé para fazer a arca, mas era necessário Noé para fazer funcionar a inteligência dele, para conseguir chegar no objetivo, acabar de cumprir a missão que Deus tinha lhe dado. O homem de Deus também precisa da inteligência. Eu não estou a falar da inteligência da escola, mas uma capacidade vindo na parte do Senhor, saber fazer as coisas no tempo certo. Trabalhar com a inteligência, agir com a sabedoria, trabalhar com a inteligência e agir com a sabedoria. O homem de Deus tem que saber agir. Quando é que eu vou agir? Quando você vai agir, tem que agir com a sabedoria. Segundo ponto, e a chave de fé da oração. A oração tem muitos benefícios nas nossas vidas. Papá, mamã, servo de Deus, você que abandonaste a vida de oração, volta. Existe um perigo, que eu quero te falar, para aqueles que servem Deus publicamente: moderador, músico, protocolo, pregador. As mamães, os papás que cantam nos coros da igreja. Se você tem uma vida de oração medíocre, você coloca a sua vida em perigo. Porque quando você passa à frente a moderar, e a pregar, e a cantar, estás a expor a sua vida à frente de todos. E você não sabe quem está aí sentado a te ouvir. E você não sabe quais são as intenções que se encontram no coração deles. As pessoas que entram nas igrejas com a intenção de complicar a obra do Senhor. E primeira coisa que eles vão fazendo, ele vai medir primeiro o teu nível espiritual. Sem você saber. Ele tem como travar e complicar as suas bênçãos. Porque nós todos que servimos Deus publicamente, recebemos as recompensas vindo na parte do Senhor. Mas o elemento que nos ajuda a manter aquelas bênçãos é a sua vida de oração. Conhecemos a história de Daniel. E a Bíblia diz que Daniel, quando estava a orar, Deus, desde o primeiro dia, Deus ouvia a sua oração. E Deus mandou o anjo Gabriel para trazer a resposta. Mas o que a Bíblia nos relata? O Gabriel, quando estava a trazer as respostas, o anjo da Pérsia travou Gabriel. Se o anjo do Eterno então lhe travar, agora imagina você e a vida de oração que você tem. E por isso temos muita gente que está a servir Deus, mas não estão a receber nada como recompensa. Temos muita gente que está a servir Deus, mas a vida deles se encontra bloqueado. Porque estás a servir, mas sem ferramenta.
Estás a servir, mas não tem chave de fenda. Como é que você vai abrir o que se encontra fechado? Como é que você vai recuperar o que o diabo fechou na sua vida? Ali surge a importância da oração na vida do servo de Deus e na vida dos cristãos. Antes de passar à frente a evangelizar, pregar, cantar, servir Deus no protocolo, tem que levar tempo a se preparar espiritualmente nas orações. O talento que você tem, o dom que você tem, não pode te confundir. Dom, sem o apoio da oração, vai produzir orgulho e vai produzir fraqueza em ti. É dali que o diabo aproveita, estraga a vida de muita gente nas igrejas. O teu segredo, o meu segredo, é a oração, é o tempo que você leva na oração, antes de se colocar, antes de começar a ministrar a palavra de Deus. É por isso que tem aquele pregador, ele pode pregar, mas a palavra dele não tem efeito na vida das pessoas, porque a palavra tem que ser acompanhada com um poder, e esse poder vai vir quando a pessoa que está transmitindo a palavra leva também tempo de se recarregar espiritualmente. As suas canções vão converter a vida das pessoas quando você leva tempo de orar antes de cantar, ou no momento do ensaio, ou antes de lançar o disco no mercado. Tem que preparar aquelas canções espiritualmente nas orações. E atrás daquelas palavras, e o poder da oração vai acompanhar e atuar, e os milagres vão acontecer na vida das pessoas. Tudo que nós fazemos, precisamos de ter uma força espiritual para acompanhar aquilo. Mesmo neste mundo que nós vivemos aqui, tudo é dirigido por uma força espiritual. Tudo que nós estamos a mexer, a usar aqui neste mundo, existe uma força espiritual que acompanhou aquilo no dia ou no momento que estamos a fabricar aquilo. É aquela força que atrai a atenção das pessoas a comprar daquilo, porque houve um trabalho espiritual e um trabalho forte, que quando vamos colocar aquilo no mercado, tem que atrair as pessoas. Agora, você como é que vai atrair as pessoas a vir conhecer Deus? Como é que a tua pregação vai convencer as pessoas se você não tem a vida de oração? Eu sei que é o Espírito Santo que convence, mas o Espírito Santo, para convencer as pessoas, você que está transportando a palavra tem que ter também uma vida de oração saudável.